Olá, queridas irmãs, irmãos, amigos e amigas. Que felicidade é poder encontrar com todos vocês e compartilhar o Evangelho restaurado de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou tão feliz por esse momento especial de poder testificar do Salvador Jesus Cristo. Hoje eu estava olhando a nossa classe, nós estamos com 809 alunos na classe. Que alegria! Eu nunca tive uma classe tão grande na vida. A minha maior classe que eu pude dar uma aula assim foi no Instituto Campinas, há muitos anos atrás. Tivemos que dar aula na capela, dávamos aula ali na capela, tínhamos 162 alunos frequentando. E foi a minha maior classe. E hoje, conversando aqui com vocês, temos uma classe enorme. E eu sou tão feliz. Muito obrigado a todos vocês que compartilham. Outro dia recebi uma mensagem de uma irmã bem querida que disse: olha, acabei de descobrir o seu canal e eu tenho que compartilhar em todas as minhas mídias sociais. Eu fiquei tão feliz. E são pessoas como você, que convidam um amigo, alguém que você julga que seria bom essas aulas, que está precisando. E as pessoas estão se associando a nós nesta classe maravilhosa, tá bom? E eu sou muito feliz mesmo. E eu espero de todo o meu coração que, de alguma forma, essa conversa que nós temos, essas aulas, possam estar te edificando e fazendo com que o seu coração, a sua mente se abram e você possa voltar seus pensamentos e os desejos do seu coração para o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, e que o Espírito Santo possa revelar muitas coisas na tua vida, coisas que você precisa para continuar no caminho da fé, no caminho da verdade, tá bom? Outro dia minha esposa compartilhou de uma grande amiga que compartilhou com ela, que ela é muito querida, não vou mencionar o nome, mas toda a família se afastou. E ela continua firme como uma rocha, sendo um exemplo de virtude, de fé, de retidão, de esperança em Cristo. Uma mulher de Deus, uma mulher santa. E ela compartilhou como essas aulas estavam ajudando, como ela tinha, na sua solidão espiritual, vou chamar assim, ela recebia conforto ao ser nutrida por uma aula que chegava a ela. E ela é muito amiga da minha esposa e minha também. E se ela estiver ouvindo agora, talvez eu acredito que eu esteja chorando, porque ela é uma pessoa muito especial, muito digna, muito fiel. E eu e minha esposa a amamos e nós a admiramos muito. Continua firme, porque o Senhor tem bênçãos grandiosas reservadas para você e para a tua progênie. Precisamos só continuar com fé em Cristo, tá bom? Muito bem. Eu gostaria então agora de começar, já estou quase chorando aqui, começar o nosso estudo de hoje de Doutrina e Convênios. Eu lembro, quando eu era jovem, assim, meus 19 ali, anos, né, 18, 19 anos, nosso presidente de ramo, meu primeiro presidente de ramo, era o presidente Saraiva, Expedito José Saraiva. E naquele nosso pequeno ramo, e nós éramos instruídos pelo presidente Saraiva, edificados na fé, ele testificava, enfim, sobre o Salvador, seu reino e tudo mais. E eu lembro de uma história que ele contava, né, que um dia os irmãos lá na época dos pioneiros, dizia ele, achavam que era assim, tinha um pouco de falhas no profeta, que o profeta tinha que falar de uma maneira melhor. E daí pegaram o mais sábio deles lá para escrever um mandamento, mas não conseguiram. Eu sempre lembro dele falar essa história aí, uma das histórias que me vem à mente, que ele contava. E hoje nós vamos estudar isso.
Então eu estou muito contente de compartilhar com vocês. Encontre-se em Doutrina e Convênios 67. Joseph estava já lá em Ohio, né? Ele tinha mudado para a casa de John e Alice Elsa Johnson, lá em Hyden, em Ohio. Nos dias 1º e 2 de novembro de 1831, eles tiveram uma conferência, e nesta conferência da igreja, que cabia na casa da família Johnson, eles decidiram publicar as revelações até então recebidas. E eles tinham 60 revelações. E o título seria o Livro de Mandamentos. E eles planejaram imprimir 10.000 cópias. No final, mudaram e reduziram esse número para 3.000. Mas eles disseram, olha, só cabia o sacerdócio da igreja ali na casa de John Wintmer, desculpe, já errei aqui, na casa de Johnson. E o que acontece? Eles queriam imprimir 10.000, homens de muita fé, né? E eles decidiram que Oliver Cowdery deveria levar as cópias desse manuscrito para a Independência, lá no Missouri, 1.500 quilômetros distante. E como as viagens naquela época eram perigosas, John Wintmer iria acompanhá-lo, tá, nesta viagem, para segurança, para que possa levar os recursos, né, dinheiro, enfim, e o manuscrito. E lá, o William W. Fells, ele estava montando a gráfica que seria impresso esses livros. Muito bem. Durante esta reunião, em determinado momento, Joseph perguntou aos elders que testemunhos estavam dispostos a anexar aqueles mandamentos, revelações, que em breve seriam enviados ao mundo. Muitos dos irmãos já se prontificaram, levantaram-se e que estavam dispostos a dar seus testemunhos. Entretanto, alguns deles ficaram receosos de fazer isso. Não se sentiram bem, porque julgavam que Joseph Smith, né, na forma dele se expressar, que a linguagem precisava ser uma linguagem melhor para as revelações. E devido a isso, então, Joseph recebeu essa revelação, que é a revelação 67. Vamos começar lendo aqui no versículo 1. Eis aqui, escutai, ó elders da minha igreja, que vos reunistes, cujas orações ouvi, e cujo coração conheço, e cujos desejos subiram a mim. Interessante que esta revelação ela foi dada em novembro de 1831, mas ela é dada a cada um de nós hoje, não é? Abrir os corações, né, as orações, o Senhor ouve. Ele conhece nosso coração e sabe dos desejos de nosso coração. Não importa, então, qual a situação hoje que você está passando, se de muita paz e alegria, ou se de algumas provações, ou se grandes provações. Não importa se você está uma pessoa saudável, está enfrentando desafios de doença ou doenças na família. E não importa se você esteja passando por algum problema espiritual, mais fraco na fé, ou se você está muito forte e familiares não estão bem, enfim. Não importa a situação sua agora, mas você tem que saber que o Senhor ouve tuas orações, conhece o teu coração e os desejos do teu coração sobem até Ele. E eu sou tão grato de prestar testemunho disso, que os desejos do nosso coração sobem até nosso Pai Celestial e seu Filho amado Jesus Cristo. Então, deseje boas coisas, certo? Interessante que no mundo em que nós vivemos hoje, tão materialista, os valores do mundo tão diferentes dos valores do Evangelho, nós estamos toda hora sendo testados e provados.
mas que os nossos corações, os nossos desejos do nosso coração possam ser desejos de retidão diante de Deus. Isso é que importa, tá bom? No versículo 2: Olhai, meus olhos estão sobre vós, e os céus e a terra estão em minhas mãos, e as riquezas da eternidade são minhas e posso dá-las. Esforçaste-vos para crer que receberias a bênção que vos fora oferecida. Mas eis que em verdade vos digo que havia temores em vosso coração, e em verdade esta é a razão porque não a recebestes. Interessante que não é mencionado que bênção era essa que eles poderiam estar recebendo ali. Tá bom? No versículo 4. E por que eles não receberam ainda? No 3. Porque tinha temores no seu coração. Então, eu e você, a todos os dias, nós somos colocados em prova. Todos os dias temos situações para decidir que são tão importantes para a nossa vida. Mas nossos Pai Celestial, Jesus Cristo, Ele nos apresenta o caminho através do Espírito Santo, que nos conduz pela mão até Ele. Mas se nós tivermos temores, essas revelações cessam. Entende? Por isso que é tão importante nós sermos sempre firmes na fé. Por isso que é tão importante nós sempre exercermos fé em Jesus Cristo e procurar nos aperfeiçoar nele. E à medida que nós mantemos essa harmonia de exercer fé no Salvador e procurar ser perfeitos nele, a nossa jornada é uma jornada de progresso eterno. E aí podemos eliminar esses temores. Mas, eventualmente, todos nós, eu e você, seremos expostos a situações para escolher. E eu oro, Senhor, que você sempre tenha bons desejos no coração e deseje sempre se aperfeiçoar em Jesus Cristo e receber a luz que vem de Deus. Muito bem. E de Jesus Cristo. Versículo 4. E agora, eu, o Senhor, vos dou um testemunho da veracidade desses mandamentos que estão diante de vós. Diante da situação de alguns homens ali presentes, alguns irmãos ficarem meio vacilando na fé, e o Senhor fala assim, olha, eu vos dou um testemunho de que este livro, essas 60, naquela época eram até aquele momento 60 revelações, são verdadeiras. No 5, vossos olhos têm estado sobre meu servo Joseph Smith Jr., e sua linguagem, suas imperfeições, vós conheceis, e em vosso coração tendes procurado conhecimento para exprimir-vos em melhor linguagem do que ele. Isso também sabeis. Ora, no livro de mandamentos, procurai o menor deles, e escolhei o mais sábio dentre vós. Ou, se houver entre vós alguém que produz um mandamento semelhante, então sereis justificados em dizer que não sabeis se são verdadeiros. Mas, se não conseguirdes produzir um semelhante, estareis sob condenação, se não testificardes serem eles verdadeiros. Pois sabeis que nenhuma injustiça há neles, e o que é justo vem do alto, do Pai das luzes. Muito bem. Então vamos ver o que aconteceu. Os irmãos ali reunidos, alguns deles achando que a linguagem que Joseph usava não era tão boa. O que nós precisamos entender é que José Smith, ele não tinha uma instrução formal e não era eloquente no falar ou no escrever. Entretanto, o Senhor revelou a verdade a seu profeta e permitiu que a expressasse conforme a sua maneira de falar. Interessante, né? Nosso Pai Celestial, né, Jesus Cristo, no caso aqui, revela coisas extraordinárias ao profeta sobre o reino de Deus, nos céus e na terra.
coisas sobre a existência pré-mortal, coisas sobre o futuro, e permite que ele, na linguagem dele, possa transmitir para nós. Isso é maravilhoso, mais um testemunho. Joseph Smith não era e não era perfeito. E nem nós somos perfeitos. Mas nosso Pai Celestial utiliza pessoas imperfeitas para fazer essa obra grandiosa. E Joseph foi chamado como profeta de Deus, mas as pessoas, mesmo os irmãos próximos, olhavam para ele e começavam a querer achar falhas, quando Joseph era totalmente inocente. Muito bem. O que aconteceu? O irmão William E. McLean, ele era um professor, né, de vários estados, e ele então se ofereceu para escrever um mandamento. Então ele pegou e tentou, e o que aconteceu foi que ele fracassou, ele não conseguiu. Joseph escreveu sobre a tentativa de William e diz assim: William E. McLean tentou escrever uma revelação semelhante a uma das menores dadas pelo Senhor, mas fracassou. É uma enorme responsabilidade escrever em nome do Senhor. Os elders e todos os presentes que testemunharam esta vã tentativa de imitar a linguagem de Jesus Cristo renovaram a fé na plenitude do Evangelho, na veracidade dos mandamentos e das revelações, as quais o Senhor tinha dado à igreja por meu intermédio. E os elders concordaram em prestar testemunho da sua veracidade a todo o mundo. O que aconteceu? Oliver, então, eles escreveram os testemunhos, Oliver viajou para a Independência e começou, acompanhado de John Whitmer, e começou o trabalho de impressão. Em 1833 já estava tudo quase pronto e a gráfica de William W. Fell foi invadida, destruída, queimada, a prensa destruída. Algumas pessoas tentaram salvar alguma das revelações. Duas meninas, que eu não sei se eu tenho o nome delas aqui, eu não tenho o nome delas aqui, duas jovens meninas mesmo pegaram algumas cópias e fugiram, né? Foram perseguidas, mas elas se esconderam e não puderam achar. O que aconteceu? Esse testemunho dos irmãos não estava, porque disse que ele estava no final, mas como foi tudo destruído, não tinha sido impresso ainda. Muito bem. Em 1835, foi impresso agora novamente, né, o livro de Doutrina e Convênios, agora com o nome de Doutrina e Convênios, e nesta ocasião, em 1835, tinha 103 revelações. No início das nossas Doutrina e Convênios, até o dia de hoje, nós encontramos o testemunho dos apóstolos da época, de 1835. Então, eu vou ler para todos nós aqui, tá bom? Testemunho dos 12 apóstolos quanto à veracidade do livro de Doutrina e Convênios. O depoimento das testemunhas quanto ao livro dos mandamentos do Senhor, mandamentos esses que ele deu à sua igreja por intermédio de Joseph Smith Jr., que foi designado pela voz da igreja para tal propósito. Nós, portanto, desejamos testemunhar a toda a humanidade, a toda criatura da face da terra, que o Senhor testificou à nossa alma, por meio do Espírito Santo derramado sobre nós, que estes mandamentos foram dados por inspiração de Deus, que são úteis para todos os homens e realmente verdadeiros. Prestamos esse testemunho ao mundo com a ajuda do Senhor, e é por meio da graça de Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo, que nos é concedido o privilégio de prestar esse testemunho ao mundo, em que muito nos rejubilamos, orando sempre ao Senhor
para que os filhos dos homens se beneficiem deles. Os nomes dos 12 eram, daí vem Thomas B. Marsh, David W. Petting, Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, W. E. McLean, Barnaby Pratt, Luke S. Johnson, William Smith, Orson Pride, John F. Boynton, Lyman E. Johnson. Eram os apóstolos da época. O que mais, esse testemunho ele está no início das nossas doutrinas e convênios. Você pode ler lá. O que mais me impressiona nesse testemunho? Ora, no testemunho do livro de Mórmon, o anjo morônico apareceu e mostrou as placas para as 3 testemunhas. As 8 testemunhas do livro de Mórmon, Joseph foi autorizado a levar as placas, e eles manusearam as placas e viram. O anjo morônico não apareceu. Mas aqui, no testemunho de doutrina e convênios, bem ali no meio diz assim, o Senhor testificou a nossa alma por meio do Espírito Santo derramado sobre nós, que esses mandamentos foram dados por inspiração de Deus. Então eles receberam o Espírito Santo sobre si, testificando que a doutrina e convênios é verdadeira. Por que eu citei o livro de Mórmon? Eu citei o livro de Mórmon porque o meu testemunho do livro de Mórmon, eu não vi o anjo morônico e muito menos as placas. Mas o Espírito Santo derramou em minha alma um testemunho de que o livro de Mórmon é verdadeiro. E aqui, doutrina e convênios, ele está dizendo que por meio do Espírito Santo derramado sobre nós. Quando eu li esta passagem, recordando, para poder compartilhar com você hoje, logo na hora que eu estava lendo, veio um sentimento, um testemunho, que eu deveria compartilhar esse testemunho deles com vocês e dizer assim, por meio do Espírito Santo derramado sobre nós, que você também pode ter um testemunho de doutrina e convênios, que o Espírito Santo pode te dar esse testemunho, mesmo como se fosse derramado sobre você, e você vai se sentir cheio do Espírito, e você também pode testificar que doutrina e convênios é verdadeira. O que eu vejo aqui é uma oportunidade para que eu e você passamos pela mesma experiência dos apóstolos e possamos testificar ao mundo que doutrina e convênios é verdade. Então eu faço esse convite, que você possa orar, se ajoelhar, 1, 2, quantas vezes for necessário. À medida que você vai lendo e estudando doutrina e convênios, se ajoelhe e conversa com o Senhor sobre os ensinamentos que aqui estão e pergunta se são verdadeiros, para que nosso Pai Celestial e seu amado Filho Jesus Cristo possa fazer com que o Espírito Santo seja derramado sobre você, para que você tenha um testemunho e que teu testemunho seja tão forte que você nunca se afaste, que seja sempre fiel, tá bom? Muito bem. Vamos continuar aqui nosso estudo de Doutrina e Convênios 67. Dos versículos 10 até o versículo 13, tem uma citação, alguns versículos, ou melhor, que são bem conhecidos, muito falado pelos membros da igreja. E você deve conhecer também. Mas eu gostaria de ler para você agora. Começa assim no 10. E também é verdade vos digo que é vosso privilégio, e uma promessa faço a vós, que fostes ordenados para este ministério que, se vos despirdes de invejas e temores, e vos humilhardes perante mim, pois não sois suficientemente humildes, o véu será rompido, e ver-me-eis e sabereis que eu sou, não com a mente carnal, nem natural, mas com a espiritual. Pois em tempo algum, na carne, o homem viu Deus, a não ser vivificado pelo Espírito de Deus. Nem pode homem natural algum suportar a presença de Deus, nem segundo a mente carnal. Não podeis suportar a presença de Deus agora, nem o ministério de anjos,
Portanto, continuai pacientemente, até que sejais aperfeiçoados. No final, no 13. O que nós estamos vendo aqui? Que todos nós, eu e você, podemos desfrutar da presença, da companhia de Jesus Cristo. Se nos despirmos de inveja, de temores, se nos humilharmos perante o Senhor, se formos suficientemente humildes, então o véu se rompe e poderemos ver o Senhor. Eventualmente isso acontecerá na vida de todos nós. E que nos formos dignos, fiéis e pudermos voltar à presença do nosso Pai Celestial, como seus filhos. Mas o que mais me chama a atenção aqui, o que mais enche minha alma de alegria, é o versículo 13. Que o Senhor fala que nós não podemos suportar isso. E daí ele faz um alerta. Portanto, continuai pacientemente até que sejais aperfeiçoados. Então, o convite que o Salvador, Jesus Cristo, nos estendeu nessa sessão é que se nós desejamos realmente compartilhar de sua presença, que possamos ser pacientes. E o Elder Uchtdorf, ele nos ensinou sobre isso. Ele nos ensinou o papel da paciência no nosso aperfeiçoamento pessoal. Diz assim, abre aspas, sem paciência não podemos agradar a Deus. Não podemos tornar-nos perfeitos. De fato, a paciência é um processo purificador que aprimora a compreensão, aprofunda a felicidade, direciona a ação e proporciona esperança de paz. A paciência significa esperar ativamente e perseverar. Significa permanecer em algo e fazer todo o possível, trabalhar, esperar e exercer fé, suportar as dificuldades com coragem, mesmo que os desejos de nosso coração demorem a ser cumpridos. A paciência não é apenas suportar, mas suportar bem. A paciência é um atributo divino que pode curar a alma, revelar tesouros de conhecimento e entendimento, e transformar homens e mulheres comuns em santos e anjos. A paciência é um processo de perfeição. O próprio Salvador disse que em nossa paciência possuímos nossa alma. Ou, usando outra tradução do texto grego, na vossa paciência conquistareis o domínio de vossas almas. Lucas 21, 19. Paciência significa perseverar com fé, sabendo que às vezes é na espera e não no recebimento que crescemos mais. Fechar aspas, fim da citação. Está na Liahona de maio de 2010, com o título Prosseguir com Paciência. Que coisa maravilhosa, não é? Nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, eles nos amam tanto, tanto, que eles sabiam que para desenvolvermos em nós os atributos divinos que seriam necessários para retornar à sua presença como filhos amados, nós precisaríamos desse atributo divino que é a paciência, de continuar nos esforçando à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, não só em idade. E eu sou tão grato por sentir o amor de nosso Pai Celestial e Jesus Cristo em minha vida e na vida de todas as pessoas, em especial na vida de meus irmãos e amigos, e irmãs e amigas. Eu sou tão grato por saber que Jesus Cristo vive, saber que Ele tem dado revelações para toda a humanidade. Mas hoje aqui eu quero declarar que Jesus Cristo tem dado revelações para você, te mostrando o caminho que deve seguir, o caminho correto, o caminho estreito que leva à exaltação e vida eterna.
Ele nos adverte para não olharmos para o mundo. E embora vivamos no mundo, embora compartilhamos com as pessoas de experiências de vida, o Senhor nos chamou para ser a luz do mundo. A luz do mundo são aquelas pessoas tão especiais que vivem o Evangelho, que passam sua vida se aperfeiçoando para serem perfeitas como o Salvador Jesus Cristo é perfeito. Não se preocupem, irmãos, com a velocidade, mas com a continuidade do processo da perfeição. Continua firme, continua se dedicando, seja feliz. Nosso Pai Celestial conhece teu coração e os desejos tão puros, tão dignos que tem no seu coração. De um dia poder voltar a Ele com toda a sua linda família e ser perfeitas em Cristo e poder habitar com nosso Pai Celestial como uma família eterna. Eu sei que muitas famílias são incompletas hoje. Sei que temos muitos desafios, mas eu sei que existe um Deus nos céus que nos ama e que Ele vai resolver todas essas coisas. Ele apenas nos pede que sejamos fiéis, que vivamos em retidão, um passo de cada dia, e que possamos continuar nossa caminhada exercendo fé em Cristo e nos aperfeiçoando nele. Tenham um ótimo dia, foi um prazer compartilhar esses pensamentos com você. Não esqueça, você é uma pessoa muito especial. Não deixe ninguém fazer com que você não acredite nisso. Porque você é muito especial, você é um filho ou uma filha amada, amado de nosso Pai Celestial. Tchau. Eu deixo esse pensamento em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãs, irmãos, amigos, amigas. Jovens, continuem firmes. Vocês são maravilhosos, enfrentam grandes desafios, mas o mundo nunca foi tão maravilhoso quanto é em teus dias. Aproveita as oportunidades que Deus tem dado a você, mesmo nosso Pai Celestial e o seu amado Filho Jesus Cristo. Crianças que assistem com os pais, um abraço do vovô Dé. Tchau.